Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez aqui para a realização desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre a fé perfeita em Deus. Eu quero me basear no Salmo 46 e mostrar o quanto vale a pena crer em Deus. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler em Salmos, quero estudar o Salmo 46. O verso 1 desse salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Baseado neste salmo, Salmo 46, eu quero falar sobre a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, como queira dizer, não é? Uma família da antiga dispensação e que serviam na casa do Senhor. E eles mostram dentro deste salmo algumas características de Deus que nós, através da fé, podemos alcançar. Os senhores sabem que Deus é um ser invisível, imortal, acima de tudo, um Deus que nós podemos, com toda a força da nossa alma, dizer que é o Todo-Poderoso. E é justamente isso que o salmista, ou que os filhos de Corá, mostram dentro deste salmo. Ele começa mostrando, no versículo 1 do Salmo 43, Deus é. O que Deus é? Não é? Essa expressão, eu vejo que esse verbo, não é? Está mostrando algo que caracteriza o poder de Deus. Então, Deus é, do verbo ser, ele é nosso refúgio, em primeiro lugar. Veja que o versículo diz, Deus é nosso refúgio. Então, eu posso dizer que dentro da nossa relação com Deus, quando a gente tem fé em Deus, porque não há como você se relacionar com Deus se não for através da fé. Como é que eu posso crer num ser que não vejo? Como é que eu posso acreditar que um Deus invisível, como é o nosso Deus, não é? Se não for através da fé? Por isso que a fé, ela é perfeita em Deus à medida que nós aprendemos a exercê-la. Eu só posso me relacionar com Deus e, consequentemente, ser agraciado por Ele a partir do momento que eu aprendo a usar a fé. E aqui o salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio. Refúgio de quê? De tudo aquilo que nos coloca em perigo. A maior e mais poderosa segurança que nós podemos ter é Deus. Não há lugar mais seguro para se estar do que na presença de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. É o que o salmista está dizendo. E aí, em seguida, ele nos diz que ele é refúgio, mas ele também é fortaleza. Fortaleza. E a palavra fortaleza aqui está relacionada com poder. Ele é a nossa segurança, mas ele também é o nosso poder. Então veja que o Deus, ele é tudo isso para nós à medida que nós exercemos a fé.
é refúgio, mas também é fortaleza. Quando a gente fala de fortaleza, a gente fala de um local seguro. Antigamente, as cidades eram fortificadas como verdadeiras fortalezas, muito bem muradas, com muros altos, bem sólido, para proteger as pessoas que moravam dentro dos seus termos. E aqui o salmista está dizendo que o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então eu quero dizer a você que está ouvindo o programa Palavra de Fé, que Deus, ele pode perfeitamente ser seu refúgio e a sua fortaleza. Mas você precisa crer nele. Você precisa acreditar nele. E a proposta dessa meditação é justamente levar você a pensar sobre isso. Como é que está a sua vida? Como você tem vivido? Tu tens praticado coisas que têm levado você a estar exposto, vulnerável, de modo que o inimigo tem judiado de você? Porque é assim, amados, o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. Toda pessoa que se descuida dessa proteção divina, que não exerce a fé em Cristo Jesus, que não acredita em Deus, ou que não se preocupa em buscar a Deus, ele fica muito vulnerável. É por isso que tem muita gente aí sofrendo. É por isso que existe muitas pessoas sendo vitimadas pelo álcool, pelas drogas, pelas coisas ruins desse mundo, não é? Por quê? Porque ele não está refugiado e não está fortalecido por Deus. Mas o salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas não para por aí. Ele também é socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Além de eu poder me refugiar no Senhor, além dele ser a minha fortaleza, ele também é meu socorro. O que o salmista está dizendo? Está dizendo que nós podemos contar com Deus, não é? Nos momentos de angústia. Socorro bem presente na angústia. Você precisa desfrutar dessa fé perfeita em Deus, porque é através dela que você vai desfrutar só nesse primeiro versículo, dessas três grandes bênçãos: refúgio, fortaleza e socorro. É o que o salmista está nos ensinando dentro deste salmo. Eu preciso fazer uma intervenção para um momento comercial e em seguida eu volto mostrando a fé perfeita em Deus, baseada no Salmo 46. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre o Salmo 46. O tema da mensagem é a fé perfeita em Deus. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Deus é, para a nossa vida, refúgio, Ele é fortaleza e Ele é
socorro bem presente na angústia. E é por conta disso que o salmista diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele vai usar aqui linguagem de figura para mostrar esse potencial de ter Deus sendo na nossa vida refúgio, fortaleza e socorro. E depois de mostrar isso, vem o versículo 5, e eu quero me ater a ele, que é uma outra característica de Deus. O primeiro versículo fala que Deus é, mas o versículo 5 tem uma outra informação. Diz que Deus está. E eu quero me apegar um pouquinho a essa expressão. Deus está. Primeiro, Deus é. É tudo isso que eu já acabei de colocar. Mas Deus está. Está onde? E aqui, Deus está, fala de Deus presente, não é? Na linguagem do Novo Testamento, um dos nomes de Jesus, o que é? Quando o anjo veio dar a notícia de que Jesus ia nascer, a Maria, não é? Deu inclusive o nome, dizendo que ele vai se chamar Emanuel, que traduzido no grego quer dizer Deus conosco. Então veja que aqui dentro da linguagem do Velho Testamento, a expressão Deus está me ensinando de que eu posso contar com a presença dele na minha vida. E aí vai usar uma linguagem de figura. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está. Deus está onde? Deus está em qualquer lugar que você precisa que ele esteja. Deus está à nossa frente, Deus está à nossa retaguarda, Deus está do nosso lado, Deus está acima de nós, Deus está abaixo de nós e o mais lindo de tudo, Deus está dentro de nós. Para quê? Para que você possa desfrutar dessa comunhão tão estreita, tão linda, tão especial com Deus. Irmãos, é muito gostoso se relacionar com Deus. Eu sou um homem feliz, especialmente por ter conhecido Deus, por ter tido uma experiência com Deus. Alguém diz assim, mas o senhor nunca viu Deus, é verdade. Mas a fé me credencia a me relacionar com Ele. Por isso que o tema da mensagem é a fé perfeita em Deus. Porque quando eu tenho fé, eu posso desfrutar da presença de Deus na minha vida. Ele está comigo. A Bíblia diz que o Senhor está conosco. Dentro do Novo Testamento, só para você ter uma ideia dessa verdade bíblica, só dentro do Novo Testamento nós teremos mais de 360 afirmações de que para nós não temermos. Por quê? Porque nós temos o Senhor conosco. Você precisa ter convicção disso. Olha, quando a gente aprende a esperar e a confiar no Senhor, a gente não tem motivo para desesperar. E eu quero me dirigir a você que está sintonizado no programa Palavra de Fé, porque eu sei que você está precisando. Essa mensagem que eu estou pregando aqui não é por acaso. Deus me direcionou a ela para que você tenha convicção, para que você possa ter certeza de que Deus está contigo. Deus, Ele quer realmente que você tenha convicção disso. Deus está. Aonde que Ele está? Deus está do teu lado para te ajudar. Então, Ele não vai permitir que você seja provado além da sua força. Você não vai ser provado acima da sua capacidade de suportar. Deus precisa ver na sua ação, na sua atitude, essa convicção, essa certeza de que Ele está com você. Veja, o versículo diz assim, ó, há um rio cujas correntes, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí ele vai dizer a expressão, Deus está no meio dela, Deus está no meio desse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso aqui está usando uma linguagem de figura. Deus está no meio de nós, Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do seu povo. Deus está do nosso lado para nos ajudar. É por isso que você não precisa temer Satanás. A Bíblia diz, não temais aquele que está no mundo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu tenho convicção de que maior é o que está comigo.
Eu tenho convicção de que a minha vitória não é baseada na minha força, na minha capacidade, nas minhas condições humanas. Não, 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 não. A minha vitória, ela está condicionada, primeiro, a servir um Deus que é. Ele é socorro, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. E aqui, além de ser tudo isso, Ele também está. Deus é, mas também Deus está conosco. Veja os versículos posteriores, usando aqui uma linguagem poética. O salmista diz assim, ó: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. E é por isso que nós não precisamos temer. É isso que o salmista está nos ensinando. E eu espero que Deus possa falar com você através dessa palavra. Eu espero que você tenha convicção de que Deus é e que Deus está presente na sua vida. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente encerra, mostrando outro aspecto também da poderosa ação de Deus na nossa vida através da fé. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando baseado no Salmo 46, não é? A fé perfeita em Deus é o tema da nossa mensagem. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que Deus, além de ser, Deus é, diz o versículo 1, o versículo 5 diz que Deus está. E aí tem o versículo de número 9. O versículo 9 diz que Deus é. No versículo 1 ele fala que Deus é, no versículo 5 Deus está e no 9 que Ele faz. Olha que coisa linda. Ele é, Ele está e Ele faz. Ele faz o quê? O que Ele faz? Ele faz, aqui no texto está dizendo assim, ó, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Então vamos mostrar isso aqui, tentar explicar essa linguagem poética do Salmo. O que Deus está falando? Está falando que Deus tem poder como Senhor dos exércitos, porque o versículo de número 7 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Por que dos exércitos? Porque Deus nos vê como soldados. A Bíblia usa essa linguagem, entre muitas outras linguagens de figura, a Bíblia nos mostra como soldados. E dentro desse particular, nós temos um comandante. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Aí Ele faz cessar as guerras. E aqui você pode caminhar. Você pode pensar num Deus que tem poder para cessar todas as guerras de qualquer natureza, sejam elas literais, sejam elas de ordem espiritual. Deus tem poder para fazer de você um vencedor. Por quê? Porque Ele é, porque Ele está e porque Ele faz. Ele faz. O que Ele faz? Ele faz cessar as guerras.
até o fim da terra. Ele tem poder para quebrar o arco, cortar a lança e queimar os carros no fogo. E aí, depois de tudo isso, ele vai nos dar um conselho, a Bíblia nos dá um conselho. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus falando diretamente para você que está me ouvindo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouça Deus falando com você. Deus está falando com você através dessa palavra. Aquiete. Você que está vivendo uma tormenta, você que está vivendo um momento difícil da sua vida, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe e Ele está dizendo para você: aquiete, fique em paz, descanse no Senhor. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Deus vai fazer que o nome dele seja glorificado através da sua vitória. É o que o Salmo está nos ensinando. Esse Salmo é um dos mais lindos da Bíblia, porque mostra características de um Deus que é, de um Deus que está e de um Deus que faz. Um Deus que faz. Então não tenha desespero, não desespere. Eu gostaria que, ao orar comigo, nós vamos estar orando dentro de instantes, eu quero pedir para Jesus te ajudar a pôr paz no seu coração. Você precisa descansar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí ele vai, mais uma vez, reafirmar algo que eu já disse no versículo de número 7. Ele vai repetir no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o que você tem que fazer? Você precisa descansar. Quietar quer dizer, tenha paz, tenha serenidade, deixa Deus cuidar do seu problema, deixa Deus resolver o seu problema. Ele te trouxe até aqui, o que te faz pensar que Ele vai te abandonar? O que te faz acreditar que Ele que te trouxe até aqui, porque se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Ou você pensa que você veio pelos seus próprios méritos. Deus te trouxe até aqui e Ele vai fazer você chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. E diz mais, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se refugie nele. Se refugie no Senhor. Refúgio fala de um lugar que você deve ir quando você está em aperto. Não é assim? Se refugiar é se esconder. Você não tem como esconder de Deus, mas você tem como se esconder no Senhor. Olha que coisa linda. Eu não posso me esconder de Deus. Porque em qualquer lugar que eu estiver, Deus estará me vendo. Mas eu posso me esconder em Deus. A Bíblia diz isso. Nós devemos nos esconder em Deus. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu posso me refugiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é, porque Ele está e porque Ele faz. 3 características que mostram o poder do Deus que servimos. E isso tudo através da fé. Então, quando a gente coloca que a fé ela é perfeita em Deus, é justamente por causa disso. Porque quando eu exerço a fé, eu posso desfrutar de todas as benesses dessa relação com Deus. A fé é o poder sobrenatural que nós temos de, acima de tudo, vencer. Quem tem fé, irmão, nunca vai ser derrotado. Você pode perder uma batalha, mas não quer dizer que você perdeu a guerra. Você perde, às vezes, aqui um capítulo. Todavia, vai chegar a hora que você vai ter a vitória final. É isso. Que Deus possa me ajudar. Que Deus possa ajudar você a crer que Deus é, que Deus está e que Ele faz. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nós acabamos de mostrar 3 importantes características da tua ação na nossa vida através da fé. Eu disse que o Senhor é
que o Senhor está e que o Senhor faz. Então, Pai, que essas verdades possam ser de fato contempladas na vida dos nossos irmãos. Nós estamos orando nesse momento e eu quero pedir que Teu Espírito Santo vá de encontro a este irmão que está precisando do Senhor como refúgio, como fortaleza, como socorro nessa hora de angústia. Senhor, que Tu estejas com o Teu filho, com a Tua filha nessa hora tão difícil, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor está. Então esteja com ele, Pai. Esteja com ela. Que o Senhor possa fazer ele sentir a Tua presença agora, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor vá de encontro à necessidade, à carência do Teu filho, da Tua filha, para que ele possa glorificar Teu santo nome, Senhor. Que ele possa ver o Senhor fazendo algo de extraordinário na vida dele e dela, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e já te agradeço pela vitória que o Senhor está dando a cada um dos Teus filhos através da fé, Pai. Amém. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é que Deus tenha falado com você e que essa mensagem possa te levantar e fazer você caminhar para a vitória. Quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que você jamais venha se esquecer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.